Amém. É o filho pródigo e o pai que não cansa de amar. Essa é a mensagem que eu quero pregar nessa noite, depois de falar sobre o filho que partiu e depois de falar sobre o filho que ficou. O texto que a gente usa como base é sempre o mesmo, Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32, que dizem assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: o seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Vamos orar de novo? Obrigado, Senhor, por esse texto, por essa parábola e por tantas histórias que a gente pode aprender com ela. Que mais uma vez a gente seja abençoado pelos ensinos de Jesus de Nazaré. Em nome dele que nós oramos. Amém. Eu comecei a estudar profundamente, mais profundamente essa parábola do filho pródigo, exatamente no dia 23 de julho de 2011. E sabe qual que foi o start do meu estudo? Foi a morte da Amy Winehouse. Ela faleceu nesse dia. E quando eu vi as matérias, as notícias sobre a morte dela, eu achava ela uma cantora extraordinária, uma voz belíssima e um estilo musical bem diferente, né? Bem fora da curva, assim, de outros cantores. Saía do campo comum, da mesmice, né? E, infelizmente, uma moça que se perdeu no mundo das drogas, uma cantora excepcional, com muito talento, mas, infelizmente, afundou no mundo das drogas e acabou morrendo de forma muito triste. E aí, quando eu li uma das matérias sobre a morte dela, o pai dela, um homem chamado Mick Winehouse, ele disse assim para ela, quando ela estava sendo sepultada, ele disse assim: Boa noite, meu anjo, durma bem, mamãe e papai te amam muito e para sempre. Eu não sei como você vê isso. Às vezes a gente simplesmente acha porque é uma estrela, então não tem sentimento algum. Mas eu não acredito que não possa ser assim. Talvez os pais estavam realmente sofrendo a morte, a perda da sua filha tão talentosa, mas que não conseguiu vencer o seu terrível vício. Muitos aconteceram assim, não é? Depois nós temos o caso do Michael Jackson, por exemplo, que também teve um final traumático, não é? Um homem extremamente talentoso, na minha opinião, o maior cantor que já pisou sobre a terra. E nós vemos um final muito triste e uma família completamente desestruturada. Muitos filhos padecem toda a vida por não ouvir os conselhos dos seus pais.
Essa é uma realidade. Algum tempo atrás eu li uma frase muito interessante sobre aquilo que a gente vai falando ao longo da nossa vida. Eu anotei essa frase para mostrar para vocês. Diz assim, olha, aos 3 anos os filhos dizem assim, pai, eu te amo. Aos 11 anos eles dizem assim, pai, não enche. Aos 16 anos eles dizem assim, meu pai é tão irritante. Aos 18 anos eles dizem assim, eu quero sair de casa. Aos 25 anos eles dizem, pai, você tinha razão. Aos 30 anos, eles dizem assim, eu quero voltar para a casa do meu pai. Aos 50 anos, eles dizem assim, eu não quero perder o meu pai. E aos 70, eles dizem, eu abriria mão de tudo para ter o meu pai comigo aqui agora. Não é uma verdade? Eu gostaria muito de ter o meu pai comigo aqui ainda, não é? Vivendo essa fase da minha vida que eu tenho vivido. Tenho certeza que ele ficaria muito feliz. E eu tenho certeza que vocês iam gostar muito dele também. Como eu disse nas mensagens anteriores, essa parábola está intimamente relacionada a um conjunto de 3 parábolas dos perdidos, não é? Contados por Jesus: a ovelha, a moeda e o filho. Dentre as 3, essa do filho pródigo claramente é a mais conhecida por evangélicos e não evangélicos, por cristãos e ateus, né? Então, nessa maravilhosa história, Jesus contou sobre um pai que tinha 2 filhos, o mais novo que abandonou a casa, o amor, o acolhimento paterno em busca de uma reinvenção da sua própria vida. E o mais velho não saiu de casa como o seu irmão, ficou lá. Mas as palavras, atitudes dele demonstravam que ele vivia como se estivesse fora também. Então, os 2, cada um a seu modo, entristeceram o coração do seu pai. E é interessante como a parábola começa dizendo assim, que um homem tinha 2 filhos. É assim que ela começa. Então, é interessante a gente entender aqui que a parábola não tem como foco principal a pessoa do filho que ficou em casa emburrado, mas ela tem como foco a pessoa do pai, pois é com ele que a história começa. O versículo 11 diz, um homem tinha 2 filhos. Então, o pai é a personagem principal dessa história, dessa parábola. Existe até gente que entende que essa parábola não devia nem se chamar a parábola do filho pródigo, mas talvez, e foi onde eu li num livro e tirei o tema para essa mensagem, um escritor dizia, eu acho que essa parábola deveria se chamar a parábola do pai que não cansa de amar. E eu achei muito bonito isso. Então a maioria das pessoas olha para essa parábola, para essa história, pensando no filho que perdeu seus bens, outros olham para o filho que ficou, mas a gente não pode esquecer nunca do pai que perdeu o seu filho, o seu maior bem, e depois teve que ter acertos com aquele outro filho que ficou. Sobretudo, o tema dessa parábola é graça, e eu acho que a gente precisa pensar nisso. Porque a graça aqui, ela está refletida através do amor incondicional do pai por seu filho. O filho não fez nada para merecer. Para falar a verdade, nenhum e nem outro, não é? Eles apenas eram filhos. Trabalhavam com seu pai, de repente um deu a louca e decidiu sair de casa. E o outro, chatão, ficou lá e queria, religioso demais, queria, como a gente falou no domingo passado, preso à sua caixinha, viver a sua maneira e ditar as regras do que o pai tinha que fazer. Então, se fosse olhar por esse aspecto, nenhum dos 2 merecia nada. Mas está certo, porque graça não é por mérito, graça é de graça, a graça é concedida. Então, é a graça refletida através desse amor incondicional de um pai por 2 filhos, na verdade. Então, talvez o mais belo quadro cristão que a gente pode enxergar aqui é como o de um escritor chamado J.I. Packer. Ele diz, eu não sei se eu coloquei essa imagem, ele diz que pai é o nome cristão para Deus, né? O Packer diz isso. Pai é o nome cristão para Deus. Que bonito isso, não é? Até porque se você for olhar na história de Jesus, quando ele conta lá, quando ele fala da oração do Pai Nosso, ele diz assim, vocês devem orar, não orem como os pagãos, hein? O jeito que esses caras oram está completamente por fora. Orem do jeito que eu vou falar. Ele diz assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Interessante que é a primeira menção de Jesus em relação a Deus como Pai. O judeu, o religioso judeu, ele não aceitava isso, porque Pai é muito íntimo. E para o judeu, Deus está num patamar tão elevado que ele não consegue se aproximar de Deus. Só que o cristão, o judeu religioso não havia entendido que o fato de Deus estar no patamar elevado porque Ele é Deus e Ele está mesmo, não faz com que Ele esteja longe de nós. E também não há nada que eu possa fazer, sacrifícios que eu possa fazer para alcançá-lo, porque é Deus que vem ao meu encontro. E Jesus faz esse tratamento. É o pai que vem ao encontro do filho, é o pai que faz por seu filho.
Então, pai é o nome cristão para Deus. Concordo com o Packer quando ele diz isso. Todo pai um dia foi filho. Os filhos, quando pequenos, eles acham que o pai pode tudo, não é? O pai é um herói. Então, quando nos tornamos pais, a gente vê que muitos dos nossos questionamentos se voltam contra nós. Assim como nós havíamos cobrado dos nossos pais. Por que você não compra isso para mim? Por que você não fez isso? Você tem dinheiro, né? Eu lembro quando a Bela era pequenininha, ela falou assim, pai, é só passar o cartão, não é? Claro, você passa o cartão, é uma mágica que acontece, o dinheiro sai daquela maquininha, né? Ou então você passa e aí, né, o negócio é pago, sai um papelzinho e aí é só levar embora, tá tudo certo, né? Não importa o que seja. Pode ser uma coisa desse tamanho, pode ser um negócio desse tamanho, é só passar o cartão e está tudo resolvido. Mas quando as pessoas vão crescendo, vão percebendo que não é tão fácil assim. E aí entendem por que muitos nãos receberam dos seus pais. Estou falando isso, mas poderia ser qualquer outra coisa. Todo pai um dia foi filho. Então a paternidade é, por assim dizer, um mistério, não é? Porque é ao mesmo tempo alegria e privação, não é? É graça amorosa, é firmeza, é doçura, tudo numa combinação muito difícil da gente compreender. E o pior, difícil até da gente praticar, não é mesmo? Quem é pai, quem é mãe aqui, sabe muito bem do que eu estou falando, e quem não é, um dia será, e aí você vai ver, você vai dar razão para o que a gente está falando, tá bom? Mas não desistam, queiram ser pais, queiram ser mães, tá bom? Vão em frente, sigam aí o conselho da Marta e do Serginho, tá bom? Muito bem, da Débora também, agora também, não é? Muito bem. Quero falar com você um pouco agora sobre o contexto dessa parábola, voltar um pouco para o contexto dela. Você já viu isso, mas vale a pena a gente rever um pouquinho. Como eu já disse nas mensagens anteriores, Jesus falou essa parábola contra os fariseus, contra os escribas, porque eles viam os publicanos como pessoas vendidas a Roma e as prostitutas e os demais como pecadores, de um modo geral, como os párias da sociedade, e eles não podiam fazer parte da religiosidade. Então, assim, deixar que uma prostituta entre dentro de uma casa, deixar que uma mulher toque num homem, dirigir a voz para uma mulher em público e tantas outras coisas mais que os religiosos criticavam em Jesus. Bom, mas embora esses religiosos, eles queriam converter as pessoas aos seus ensinos, eles não tinham interesse em receber esses convertidos para um relacionamento com Deus. Então é assim, os caras querem, que eles dizem assim, vocês não têm Deus que nem a gente tem, vocês não servem a Deus como a gente. Tá, então tudo bem, então eu quero servir. Mas aí eles falam assim, não, mas vocês são muito pecadores, vocês não podem tocar em nós. Então aonde que a gente fica nesse pedaço? E aí tem um versículo, né, muito interessante. Olha que bacana esse texto de Mateus 23:15. Jesus diz assim, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. É interessante isso aqui, né? É irônico, eu já falei isso na outra mensagem, que eles já são filhos do inferno, tá vendo? O religioso é filho do inferno para Jesus aqui, porque ele está dizendo assim, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno, porque eles já são uma vez, e aí eles estão tornando 2, porque as pessoas já estão indo para o inferno, porque eles são guias cegos guiando outros cegos, e eles também já são pessoas que estavam fadadas à destruição, porque eles eram pecadores também, entende? Então 2 vezes, é uma situação gravíssima, a que Jesus aponta aqui para esses homens. Então, na verdade mesmo, gente, a mente deles era muito obscurecida para que eles pudessem compreender que Deus deseja arrependimento. E quando o arrependimento acontece, isso causa alegria no céu. Como eu disse na outra mensagem, no dia 20 de outubro nós teremos batismos aqui, no culto da noite. Então não esse domingo, o próximo domingo. E olha que interessante, por que na celebração do batismo a gente se alegra tanto? Por que é um culto tão especial? Por que é um culto com um plus diferente? É evidente, porque nós estamos descendo as águas do batismo, nesse simbolismo maravilhoso, pessoas que disseram sim para Jesus. Essas pessoas, elas estão confirmando a decisão mais importante que alguém pode tomar, e outra coisa, nós estamos fazendo parte desse momento na vida dessas pessoas. É por isso que é uma celebração tão fantástica, tão maravilhosa, que nós experimentamos por meio do batismo. Então é isso, a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Não é? Lá no passado a gente cantava até um hino que dizia assim, glória, glória, os anjos cantam lá, glória, glória, as harpas tocam já. Já viram isso? É o santo coro dando glória a Deus.
Isso, exatamente, não é? Olha que bonito, é exatamente essa a ideia. O hino está transmitindo exatamente esse pensamento. A conversão faz com que a terra se alegre e os céus se alegrem. Então, quando Jesus começa a contar essa parábola, cada ouvinte vai se identificando com ela. E aí, quando Jesus vai apresentando as personagens da parábola, os ouvintes começam a pensar e dizer para si mesmos: esse sou eu. E Jesus cita o outro e ele diz assim: esse sou eu. Então, como eu já disse nas reflexões anteriores, o filho pródigo, ele retrata aquelas pessoas que por sua moral, por sua classe social, eles eram marginalizados, eles eram preteridos. E o irmão mais velho representava os judeus religiosos, que estavam ali sempre rodeando Jesus, em busca de autojustificação. E o pai, evidentemente, era o reflexo do próprio Deus. Agora deixa eu falar um pouco para você a respeito de cada uma das personagens da nossa história. A primeira delas que eu quero falar é sobre o filho mais novo, aquele que partiu. Então a história conta que eram 2 filhos aparentemente jovens. Os 2 trabalhavam com o pai na fazenda, como está implícito aqui na parábola. Os 2 desfrutavam da regalia e da abundância dentro da sua casa. De repente, o mais novo, numa, como eu disse, espécie de reinvenção da sua própria história, ele se tornou impaciente e aí ele quis partir. E aí ele cava o poço, eu chamo isso aqui do poço da insatisfação no próprio coração, e ele começou a se sentir infeliz na casa do seu próprio pai. A insatisfação brota no seu coração e a insatisfação gera dentro de nós essa tristeza que a gente não sabe explicar. Então ele esticou o pescoço e aí ele olhou pela janela da cobiça e ele viu do outro lado do muro um mundo colorido, um mundo especial, atraente, cheio de emoções, cheio de aventuras, que no entendimento dele ele curtiria muito mais se ele permanecesse naquela vida provinciana, medíocre, dentro da fazenda do seu pai. E aí, diante da decisão do filho de partir, o pai não disse nada. Ele não mostrou para o filho as vantagens de ficar. Ele simplesmente deixou que seu filho partisse. Então ele era jovem, mas ele era homem, a gente pressupõe isso, né, pela sua partida. Então ele deveria arcar com as suas próprias decisões como homem que era. Até aqui tudo bem, não é? Porque o homem tem que arcar mesmo com as suas decisões, não é? Mas tomou uma decisão errada e precipitada, impensada. O pai sabia que o seu filho tinha que aprender. Então ele devia fazer isso da maneira mais difícil, do modo que ele escolheu, por meio do seu pedido. Então ele partiu, ele gastou seus bens, ele ficou na miséria, e aí no meio do caos que ele mesmo criou para si, ele caiu em si. E aí ele chegou ao fundo do poço, e naquele estado miserável que ele estava, lá no versículo 18 vai dizer que ele não viu bondade em ninguém, mas ele se lembrou do rosto amoroso do seu pai. E aí ele pensou em voltar e ele estava disposto em até aceitar ser apenas o empregado do pai, como a gente lê no versículo 19. Porque ele sabia que o pai dele era uma pessoa tão boa, que a bondade dele se estendia para os empregados também. Então, se ele fosse recebido até mesmo como um empregado, até como um escravo, era mais vantajoso ser escravo do pai do que ser um livre lá no centro da cidade grande. Então, tudo que aquele filho ousava agora pedir era um emprego. Talvez, quem sabe, ainda que fosse temporário. Então, é interessante. E essa aqui é uma frase que vai para o meu livro, tá bom? Ele ansiava pela reconciliação sem esperar reintegração. Isso é maravilhoso. Então, ele levantou-se e foi embora para sua casa. Bom, agora eu quero falar sobre o pai. O pai que não cansa de amar em relação a esse filho. E é interessante que no versículo 20 relata que o filho não voltou para a cidade. Se você olhar na Bíblia, ele não voltou para a cidade, não voltou para a aldeia, não voltou para a fazenda, mas o texto diz que ele voltou para o seu pai, que o aguardava ansiosamente. A gente poderia até refletir um pouco sobre essa espera, né? Quanto que teria durado essa espera? Quantas noites sem sono perdidas pelo pai? E nos dias frios, nos dias chuvosos, o quanto que aquele pai imaginava por onde andaria o seu filho? E aí o pai, ele tinha consentido que o seu filho se tornasse independente, embora isso ferisse demais o coração do pai, mas o pai sabiamente guardou o que ele sentia, guardou no seu coração.
E é interessante porque o pai, ele poderia ter enviado, com o dinheiro que ele tinha, com a riqueza que ele tinha, poderia ter enviado mensageiros para procurar o filho e convidar o filho a voltar. E isso também teria sido uma prova de amor, não é verdade? Eu acredito que seria uma prova de amor. Mas é interessante que nas duas parábolas imediatamente anteriores a essa, tanto a do pastor, né, que foi atrás da ovelha desgarrada, como aquela mulher que varreu todo o chão da casa até encontrar aquela moeda perdida, mas nessa aqui especificamente, a gente vê que o pai tinha mais de uma opção. Lá não. Lá ele buscava a ovelha, aqui ela varria a casa. Aqui ele tem a opção de ficar aqui, de buscar o filho, de mandar um mensageiro, ir pessoalmente, eu sei lá, ele poderia usar algumas coisas. Então, mas ele não faz isso. Nada disso ele faz. Então, é interessante a gente pensar que qualquer uma dessas coisas, ele restabeleceria essa relação entre pai e filho, o filho seria encontrado e tudo acabaria bem. Por que ele não fez isso? Já pensou sobre isso? Eu acho que isso significa que o pai é que tinha o controle da situação, e não o filho. O filho não tinha opção. Ou ele morria, ou ele voltava para casa. Mas o pai tinha opções. Ele poderia enviar alguém, ele poderia ir pessoalmente, ele poderia esperar. Ele escolheu, dentre as opções, o que ele entendia como pai, que era o mais correto naquele momento para o seu filho: esperar. E aí, quando aquele filho retorna, ele diz ao pai que ele tinha pecado contra o céu e contra o pai. É assim que está no texto. E era verdade. Você está vendo só? O pai tinha o controle da situação, quando ele deixa que aquele filho reflita sobre as escolhas que ele havia feito para a sua vida. O pai não precisou dizer para ele: está vendo? Eu falei, bem feito, você não me obedeceu, não é? É o que talvez eu faria, talvez é o que você faria. O pai não diz nada disso. O filho tinha a capacidade para refletir os seus próprios passos. Mas o pai não estava preocupado com o discursinho do filho, e ele mandou vestir nele a melhor roupa, calçar uma sandália nos pés, colocar um anel no dedo. Ou seja, o pai restabelece aquele jovem a sua posição de filho que ele era. E aí ele eleva aquele moço de miserável para filho honrado. Interessante, o versículo 24 indica que ele estava morto e reviveu. São as palavras do pai, né? Então ele perdeu tudo e o pai dá de novo a ele o direito de filho, sem tocar no assunto da herança. Não é interessante? Bom, mas tem um outro filho, eu quero falar sobre ele, o filho mais velho, aquele que ficou. Então a parábola poderia até ter terminado aqui no versículo 24 e já teria um final feliz. O filho voltou, teve a festa e viveram felizes para sempre, não é? Mas não podemos nos esquecer que no início Jesus tinha dito assim: um pai tinha 2 filhos. O filho mais velho que voltava do campo, ele mal ouviu o relatório do servo, que disse que o irmão dele havia voltado, e aí ele enfureceu-se, e ele ficou indignado com aquilo, e aí ele emburrou, travou a porta, e não quis entrar, e não quis participar da festa de jeito nenhum. E o pai que tinha saído ao encontro do filho mais jovem, saiu agora para encontrar o filho mais velho, e ele recebeu os 2 da mesma forma, mas aquele filho mais velho não queria tratamento igual, não queria. Na sua forma de enxergar as coisas, ele merecia mais. Interessante isso, não é? O pai quis argumentar com ele, mas a indignação dele era muito grande para dar ouvidos ao pai. Ele não ouve o pai. Ele disse que ele estava ali há tantos anos, nunca sequer o pai tinha dado um mísero cabrito. Pode ser até um daqueles magrelinhos, não tinha problema, né? Para que festejasse com seus amigos, enquanto para aquele filho ingrato e miserável, ele mandou assar um bezerro cevado. O filho mais velho não sabe o que é paternidade, não sabe. Lá nos versículos 29 e 30, ele ofende tanto o pai como o seu irmão. Ele fala assim: este teu filho. E depois ele fala assim: ele desperdiçou dinheiro com prostitutas. Quem falou isso? Não está escrito em lugar nenhum. O irmão mais velho presumiu isso. Ele gastou dinheiro com prostitutas. Pode ser até que ele tenha gasto mesmo, porque diz que ele viveu irresponsavelmente. Mas isso é uma elucubração, é a cabeça dele que pensa assim. Então ele vomita as palavras em cima do seu pai. Então, através daquelas palavras, aquele filho, ele se distanciava cada vez mais do pai. Veja, ele nunca saiu de casa, mas ele se distanciava cada vez mais do pai, da mesma forma que o pródigo havia se distanciado dali para outra região. A gente pode dizer mais ou menos assim: olha, os 2 ficaram na mesma distância do pai.
O primeiro quis deixar o lar e o segundo nem mesmo quis entrar nele. Bom, mas aí também tem o pai. Como que ele atua em relação a esse? Então eu quero falar para você mais uma vez sobre o pai, que não cansa de amar. O pai não forçou o filho a entrar para a festa. Ele também não tinha forçado o mais novo quando ele quis partir. Você já parou para pensar nisso? Ele conversa com o filho mais velho, do jeito que dá, porque ele não está muito querendo ouvir o seu pai. Mas a gente não sabe o que aconteceu. O pai tentou fazer o filho mais velho entender tudo o que pertencia a ele, pertencia também ao filho. Ele não precisava se preocupar com isso. Aliás, só o fato de estar do lado do pai o tempo todo já era desfrutar da sua herança. Porque estava tudo ali, ele podia abrir a geladeira, não é? Podia usar as coisas da casa, ele podia fazer festa se ele quisesse. Toda a riqueza do pai já pertencia a ele. Mas o pai, em resposta ao este teu filho, do filho mais velho no versículo 30, no versículo 32 o pai diz assim, este teu irmão. Pode olhar na Bíblia, ele fala assim. Então, de fato, a resposta do pai é uma obra-prima. Porque sem o menor tom de irritação, sem nenhum traço de repreensão, o pai se justifica com tranquilidade e com muita mansidão contra essa acusação da injustiça em relação ao filho mais velho. Ele ouve o filho mais velho fica ali vociferando, né? Fica esbravejando, e o pai ouve com toda paciência a esse filho. E aí ele se dirige ao filho mais velho como filho, porque é assim que ele o chama no texto. E essa fala é uma delicada e amorosa correção em relação ao termo pai, que aquele filho mais velho deixou de utilizar nas suas duras e injustificadas acusações sobre o seu pai por causa da ira que ele estava sentindo. Então o pai tenta demais convencer o filho de que não só o novilho, aquele cevado, aquele preparado, né, era dele, mas tudo que pertencia ao pai também pertencia a ele. Então é como se falasse, cara, você está brigando por causa desse novilho? Dá uma olhada no pasto. Você pode fazer uma festa quando você quiser. Quando eu disse que você não poderia fazer? A comida está aí diante de você, os bens estão aqui à sua disposição. De onde você tirou essa ideia de que eu estou aqui reprimindo que você faça alguma coisa? Tudo que tem aqui é seu. E como eu disse na mensagem anterior, Jesus não disse o que aconteceu depois. O que aconteceu? Interessante. O moço entrou? O moço não entrou? Jesus não fala. É interessante isso. Jesus parou aqui propositadamente. Porque se Jesus tivesse mostrado a recusa do filho mais velho de entrar na casa, Jesus teria fechado a porta. Então, deixando a história assim inacabada, sabe o que Jesus está indicando para nós? Que a porta continua aberta. Graças a Deus por isso. Amém. Graças a Deus, porque a porta continua aberta. Ela está escancarada. Jesus continua indo ao encontro das pessoas. O pai convidou o filho a participar da festa. O filho é que tinha que decidir. E essa decisão cabia somente a ele. Eu quero fazer agora aqui algumas aplicações a vocês. Algumas aplicações sobre essa parábola, essa parte da parábola em relação à ação do pai, que é Deus, em relação a cada um de nós, que somos ou o pródigo, ou o mais velho. A primeira coisa que eu gostaria de dizer a vocês é de que o pai vem ao nosso encontro. Então a parábola conta para a gente que o pai correu ao encontro do filho. E o filho desobediente havia envergonhado a família e havia envergonhado a vila. E de acordo com a lei de Moisés, em Deuteronômio capítulo 21, versículos 18 a 21, ele deveria ter sido morto por apedrejamento ao voltar. Sabia disso? A lei determinava a rebeldia, a rebelião daquele filho, que ele podia ser sim apedrejado. Mas os vizinhos não podiam fazer isso. Sabe por quê? Os funcionários, os escravos, os vizinhos não podiam fazer isso. Sabe por quê? Porque o pai correu na direção do filho e o abraçou. O pai é o escudo do seu filho. E que imagem maravilhosa é essa? Isso nos remete ao sacrifício de Jesus na cruz, em nosso lugar, que nos cobriu apesar dos nossos pecados com seu abraço de amor e lavou todas as nossas transgressões. Glória a Deus por isso.
O fato de que o pai avistou o filho de longe, isso aqui constitui uma prova de amor extraordinária, né? Esse amor pelo perdido que nunca acaba. Porque diariamente o pai tinha olhado com saudade para longe, esperando o retorno daquele filho. E quando ele voltou, quando ele veio mesmo, já de longe, o pai correu na direção dele porque estava cheio de amor pelo seu filho. Então esse pai, na história, ele rompe as barreiras culturais e religiosas para receber o seu filho. Você sabe que um pai naquele tempo sair correndo na direção do filho, abraçar, beijar publicamente, isso era até vergonhoso segundo a cultura. Mas aquele pai rompeu com tudo isso. Ele não estava nem aí para a cultura, para a religiosidade, ele não estava nem aí para nada disso. Ele estava feliz por receber o seu filho de volta. Então, da mesma forma, você deve saber que Deus não vai medir esforços para correr em nossa direção se nós cairmos em nós mesmos, nos nossos erros e voltarmos para Ele. Então o estado deplorável daquele filho comoveu o coração do seu pai. Então ao invés do filho abraçar o pai, é o pai quem o abraça, porque o texto diz isso, não é o filho que abraça o pai, é o pai que abraça o filho. O filho não esperava por uma recepção tão extraordinária, não esperava, nenhuma palavra sequer de reprimenda, nada. Nenhuma crítica acerca dessa vida terrível, né, e pródiga que esse rapaz viveu, nada disso. Nada se ouviu do lábio daquele pai. Isso é bondade e amizade demais para uma pessoa que retorna, não é? O filho pródigo, ele sequer consegue expressar o pedido de ser apenas contratado pelo pai para ser um simples empregado, ele nem consegue falar isso direito. A recepção do pai foi muito grandiosa, foi sublime demais para ele. E é assim que Deus continua fazendo. Deus continua indo ao nosso encontro. E quando nós voltamos a Ele, com os nossos corações arrependidos, acredite, mudanças acontecem. Sabe por que muitas vezes as mudanças não acontecem na nossa vida? Porque nós não nos arrependemos de verdade. Muito tempo depois, o apóstolo Paulo vai escrever uma lição preciosa sobre isso. Ele vai fazer a comparação entre arrependimento e remorso. Muitas pessoas não voltam porque elas não estão arrependidas, elas estão com remorso. E Paulo vai ensinar que o remorso ele leva à morte, mas o arrependimento gera vida. O que aconteceu com o pródigo gerou vida, porque ele se arrependeu de todos os seus erros. É por isso que o pai o abraça tremendamente. Esse filho, a história não continua, mas esse filho jamais faria de novo o que ele fez de sair da sua casa, porque ele não estava com remorso, ele estava arrependido do seu erro. A segunda lição que eu queria partilhar com vocês aqui é de que o pai nos ama de maneira incondicional. A parábola mostra para a gente que o pai tinha um relacionamento extraordinário com os dois filhos, com o mais velho e com o mais novo. Ele amava os filhos de uma maneira muito sábia, com ternura, não era de maneira possessiva, porque muitos pais são assim, são possessivos em relação aos seus filhos, prejudicam demais a vida dos seus filhos. Eles não se tornam homens, eles não se tornam mulheres, continuam sempre meninos e meninas. Mas esse pai não amava de forma possessiva, assim como Deus também nos ama. Nós temos a nossa vida, nós vivemos, nós trabalhamos, e aí Deus está ao nosso redor, querendo nos abençoar, caminhar ao nosso lado, estendendo a sua mão para nós. A parábola mostra para a gente um pai que sabia tratar os seus filhos da mesma forma, e que não tinha vergonha de demonstrar o seu amor. Aqui vai uma outra lição para a gente, não é? Essa questão de demonstrar o amor, o carinho, o respeito, palavras de amor e de afirmação aos nossos filhos. Na cultura judaica, jamais um pai, como eu disse, sairia correndo desembestado na direção do seu filho. Isso era uma vergonha social, mas as regras de conduta não foram barreira para aquele pai demonstrar o seu amor para com o seu filho, para com seus dois filhos, porque ele saiu de fato ao encontro de ambos. Então, da mesma maneira, igualzinho, Deus nos ama incondicionalmente, e Ele vem em nossa direção apesar das nossas falhas, dos nossos pecados. Sabe por quê? Porque Ele sabe que nós precisamos dEle. Eu acho que aquele pai sabia que o filho precisava dele, e ele esperava ansiosamente a volta do filho. Ele era pai, ele conhecia, sabia do temperamento, do jeito do filho, e ele tinha a convicção de que um dia ele retornaria. Da mesma maneira Deus faz conosco. Deus está esperando a nossa volta. A outra coisa que eu vejo aqui como uma lição para nós é de que o Pai nos oferece a sua graça. Então, no fim das contas, o filho que partiu, ele descobriu no seu próprio lar tudo que ele tinha esperado encontrar na terra distante: roupas, joias,
amigos, comemorações, amor, segurança. Não é interessante? Ele saiu para a terra distante em busca dessas coisas. E ele não encontrou nada disso lá. Ele veio encontrar o que ele buscava lá, aqui, de volta, no seu lar, na sua casa, na sua família, nos braços do seu pai. É claro que o pai não pediu para que ele trabalhasse para merecer perdão. Não. Porque não há obra suficiente que um filho perdido possa executar para salvar-se a si mesmo dos seus pecados. Só Deus pode fazer isso por meio da sua graça. Veja que o filho voltou e disse assim: pai, eu posso trabalhar como um empregado para você. É mais ou menos como uma pessoa que se afasta do caminho de Deus e diz assim: que coisas eu tenho que fazer agora para eu voltar? Você não tem que fazer nada. Jesus é que faz tudo. Você só deve arrepender-se dos seus pecados e lançar-se nas mãos do Senhor, nos braços de Jesus, e Ele vai fazer tudo. Talvez a situação é outra. Você nunca teve um encontro com Jesus, você nunca aceitou Jesus como seu Salvador, você nunca fez essa declaração. E aí você diz assim: que tipos de sacrifícios eu devo cumprir? Quais são os passos que eu devo dar? E a resposta é: nenhum. Você só deve abrir o seu coração e dizer: Jesus, eu reconheço que sou um pecador, eu sou um perdido, e eu preciso de Ti. E Jesus vai entrar no seu coração. Uma vez uma moça, eu falando com ela sobre isso, ela disse: nossa, mas é só isso? Eu disse: sim, é só isso. E eu brinquei com ela assim: não precisa fazer aquele formulário, né? E entregar lá, e ficar na fila para entregar o formulário. Naquele tempo, hoje em dia não, tudo eletrônico, né? Você não precisa seguir aquele monte de passos, né? Usando nos nossos dias, apertando, né? E clicando para você ir digitando várias coisas, até você conseguiu, né? Você terminou, efetuou a sua compra, você cadastrou o seu documento, né? Não precisa de nada disso. Com Jesus você apenas diz: Jesus, eu sou um pecador, eu preciso de Ti. E aí é Jesus quem faz todas as coisas. Então é assim que acontece. O Pai nos oferece a sua graça. E aí eu queria mostrar para vocês isso a partir de um versículo agora, porque foi exatamente isso que o apóstolo Paulo escreveu a Tito. Olha que texto interessante esse, Tito capítulo 3, versículos 3 a 7. Ele diz: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Está vendo? Ele está dizendo assim: um dia todo mundo foi pródigo. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Está vendo? Um dia todo mundo foi o filho mais velho. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Está vendo? É o Pai com a sua graça maravilhosa. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros. Herdeiros, você voltou para a casa do Pai e a fazenda. Isso não é extraordinário? Como a Bíblia é um livro completo e como as coisas se juntam, tendo a esperança da vida eterna. Aqui você tem tudo o que você precisa. Isso é uma bênção maravilhosa para nós. A parábola do filho pródigo nos fala, portanto, de graça. Ela mostra como um pai amoroso é Deus e nos revela que sempre há um caminho para a volta, para o perdão. Então a restauração, ela sempre vai estar disponível, ela sempre vai estar à porta, e a porta sempre vai estar aberta por um pai que quer nos recepcionar com festa e de braços abertos. Amém? Eu queria ler uma história agora. Eu vou pedir para a Cíntia tocar um pouquinho ali para a gente, tá bom, Cíntia? Eu queria ler uma história para encerrar a minha mensagem e encerrar essas 3 mensagens sobre o filho pródigo. E eu tentei, na verdade eu li essa história escrita como se fosse o filho pródigo para os nossos dias, no livro Maravilhosa Graça, do Philip Yancey. Então eu peguei a história, como ele faz menções dos Estados Unidos, eu quis trazer isso para cá. Interessante que quando eu pensei sobre isso há muitos anos, né? Lá no dia da morte da Amy Winehouse, eu já havia, olha que coisa interessante, quando eu pensei em escrever isso, eu usei 2 lugares, São Paulo e o Paraná.
Interessante, eu nunca imaginava, jamais passava pela minha mente que hoje eu estaria aqui, no Paraná. Então eu continuo usando as mesmas figuras, eu só inverti o Paraná e São Paulo. Então eu gostaria de ler essa história para você. Eu acho que isso aqui seria o filho pródigo nos nossos dias, para que a gente pudesse mais ou menos entender o que essa história significaria no nosso entendimento, para hoje, para o tempo que nós vivemos. Então é assim: uma adolescente fora criada numa fazenda em meio a um cafezal, numa das belas cidades do interior do Paraná. Os seus pais, cristãos e um tanto antiquados, costumavam reagir mal aos seus piercings, suas tatuagens, as músicas que ouvia e até o comprimento de suas saias. De vez em quando, eles a repreendiam e ela fervia por dentro. "Odeio vocês", gritou para o pai quando ele bateu à porta do quarto dela depois de uma discussão. Naquela noite, a jovem realizou um plano que mentalmente já ensaiara dezenas de vezes. Ela fugiu de casa. A jovem havia visitado a cidade de São Paulo apenas uma vez em uma viagem de ônibus com os jovens da igreja que participava para assistir à apresentação de uma famosa banda gospel americana no estádio do Morumbi. A TV, os jornais e as redes sociais descreviam em chocantes detalhes as gangues, as drogas, a prostituição, o abandono e a violência na cidade grande. Assim, ela concluiu que aquele provavelmente seria o último lugar onde os seus pais a procurariam. Talvez em cidades vizinhas a que moravam, mas jamais em São Paulo. No seu segundo dia ali, ela conheceu um homem dirigindo o carro mais moderno que já vira na vida. Ele lhe ofereceu carona, pagou-lhe um almoço num fino restaurante da Zona Sul e arranjou um lugar para ela ficar. O homem deu-lhe alguns comprimidos que a fizeram sentir-se melhor do que jamais se sentira. Ela se sentiu ótima e concluiu: definitivamente, seus pais não permitiam que ela se divertisse. A boa vida continuou durante um mês, 2 meses, 1 ano. O homem com o carrão moderno, ela o chamava de chefe. Ensinou-lhe coisas de que os homens gostam. Sendo menor de idade, os homens lhe pagavam mais. Ela morava em um apartamento pequeno e podia encomendar o que precisava. Ocasionalmente pensava nos pais, em casa, mas a vida deles lhe parecia tão chata e provinciana que mal acreditava que fora criada ali. Ela se assustou ao ver sua foto nas redes sociais com os dizeres: "Vocês viram essa criança?" Agora, porém, com o cabelo tingido de vermelho, as roupas provocantes e com toda a maquiagem que usava, ninguém a consideraria uma criança. Além do mais, a maioria dos seus amigos também fugira de casa e, diga-se a verdade, ninguém conhece ninguém e ninguém se compromete com ninguém numa metrópole como São Paulo. Depois de 1 ano, os primeiros sintomas de enfermidade apareceram e ela ficou surpresa com a crueldade do chefe. Hoje em dia a gente não pode facilitar. Ele rosna e antes que a jovem percebesse, estava na rua, sem um tostão. Ela ainda conseguia ganhar alguma coisa de noite, mas não lhe pagavam muito. E todo o dinheiro era usado para manter o vício. Quando chegou o inverno, ela se encontrava dormindo encostada nas grades de metal, do lado de fora de alguma loja. Dormir não é bem a palavra certa. Uma adolescente sozinha na noite de São Paulo, em pleno vale do Anhangabaú, ou nos becos escuros da Rua Augusta, não pode baixar nunca a guarda. Estava com olheiras profundas. A sua tosse piorava. Uma noite ela se encontrava acordada, atenta ao barulho de passos, e de repente tudo ao seu redor pareceu diferente. Ela não se sentia mais como uma mulher do mundo. Sentia-se uma menininha perdida em uma cidade fria e assustadora. Então ela começou a soluçar. Os seus bolsos estavam vazios e estava com fome. Precisava de uma dose. Trêmula, encolheu as pernas debaixo dos jornais que empilhara sobre o seu casaco surrado. Alguma coisa acionou uma série de lembranças e uma imagem preenchia sua mente. O outono, em sua cidade no interior, na fazenda, em meio ao cafezal, avermelhado e embelezado em toda a sua extensão. Alqueires e mais alqueires de plantação. Na casa, ela lembrava da fartura sobre a mesa, comida à vontade. Ela ainda via em sua mente o seu cachorrinho,
correndo no meio das fileiras de plantação atrás de uma pequena bola de borracha, por exemplo. Deus, por que eu fugi? Ela disse para si mesma, e uma dor traspassa o seu coração. Até o meu cachorro em casa come melhor do que eu agora. A jovem estava soluçando e imediatamente percebeu que desejava voltar para casa mais do que qualquer outra coisa no mundo. 3 telefonemas, todos caindo na caixa postal eletrônica. Nas 2 primeiras vezes ela desligou rápido, sem deixar uma mensagem. Na terceira, porém, ela disse: papai, mamãe, sou eu. Eu estive pensando em voltar para casa. Eu estou pegando um ônibus e chegarei aí amanhã, lá pela meia-noite. Se vocês não estiverem me esperando, bom, eu acho que eu ficarei no ônibus e, sei lá, eu comprarei uma passagem de volta para São Paulo ou para qualquer outro lugar. E foram 12 horas de ônibus entre São Paulo e a sua cidade natal. Durante aquele tempo, ela percebia os erros no seu plano. E se os pais estivessem fora da cidade e nem tivessem ouvido a mensagem? Não deveria ter esperado outro dia para falar com eles? E mesmo que estivesse em casa, provavelmente já a consideravam morta há muito tempo. Deveria ter lhes dado um tempo para se recuperarem do choque. Os seus pensamentos pulavam de lá para cá entre as preocupações e o discurso que estava preparado para o pai. Pai, eu sinto muito, eu sei que eu estava errada, a culpa não foi sua, foi minha. Pai, você pode me perdoar? Ela repetiu as palavras muitas e muitas vezes com a garganta apertada, enquanto as ensaiava. Lembrou que nos últimos anos não havia pedido perdão a ninguém. E depois de algumas horas, quando o ônibus finalmente entrou na pequena rodoviária, diminuiu a velocidade e uma funcionária anunciou ao microfone: senhores passageiros, dentro de 30 minutos este ônibus parte novamente rumo a São Paulo, capital. Queiram, por favor, dirigir-se à plataforma de acesso. 30 minutos para decidir a sua vida. Então ela se examinou no espelhinho, alisou o cabelo, limpou o dente manchado de batom, olhou para as manchas de fumo na ponta dos dedos e ficou imaginando se os pais iriam perceber. Isso é claro, se eles estivessem lá. A jovem entrou no saguão daquela rodoviária sem saber o que esperar. Nenhuma das milhares de cenas que passaram por sua cabeça a prepararam para aquilo que viu. Ali, naquele pequeno e modesto terminal de ônibus, típico de uma cidade do interior, estava um grupo de cerca de 40 parentes, irmãos e irmãs, tios e primos, avós e até uma bisavó para recebê-la. Todos eles estavam usando chapeuzinhos de festa e assoprando apitos. E na parede do terminal havia um cartaz enorme que estava escrito: seja bem-vinda. E aí, em meio à multidão que a recepciona, surge o pai. Ela olha para ele através das lágrimas que brotavam dos seus olhos e começa o discurso memorizado: papai, eu sinto muito, eu sei que... Mas ele a interrompe e fala com uma voz cheia de amor: quieta, minha filha querida, não temos tempo para isso agora. Nada de pedidos de desculpas. Você vai chegar atrasada na festa. Lá em casa há um banquete esperando por você. Amém? Lucas capítulo 15, versículo 32. Era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor. Talvez você se identifica com o pródigo. Talvez você se identifica com o filho mais velho. Mas quer saber de uma coisa? Não importa. O pai que não cansa de amar está com o seu olhar estendido para você. E ele quer alcançar o seu coração. Ele quer abençoar a sua vida. Não importa quantos pecados você cometeu. Não importa quanta lavagem de porco você já comeu. Jesus está esperando você voltar. Talvez essa seja a sua situação nessa noite. Talvez você está aqui nessa noite e você se sente distante de Deus, está tentando achar um jeito de fazer alguma coisa que agrade a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não precisa. Só precisa que você reconheça as suas falhas, os seus pecados. E você diga: Jesus, eu quero voltar para o seu caminho. Ou talvez você nunca teve um encontro com Jesus. Basta que você diga: Jesus, eu entendi nessa parábola que eu sou o pródigo. E eu preciso dessa redenção. Então, muda a minha vida, transforma o meu coração.
E Jesus vai entrar na sua vida. E uma transformação vai ser operada em você. Talvez você tenha alguém na sua casa. Talvez o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu cônjuge, o seu filho, a sua filha, que está distante de Deus. E você olha e acha que ele está indo por um caminho perdido, e às vezes está mesmo. Um caminho de destruição. Mas lembre-se, primeira coisa, continue orando. Segunda coisa, o Pai continua de braços abertos esperando. Jesus nunca desiste. Talvez você desista. Talvez eu desista. Talvez a igreja desista. Mas Deus nunca desiste. Então, ore, faça a sua parte, testemunhe, viva uma vida cristã intensa e verdadeira. E aguarde o abraço de Jesus na volta desse filho. E olha, não importa se ele vier todo arrebentado não, viu? Todo estragado, todo sujo, todo maltrapilho. Isso não importa. O Pai vai correr na direção dele do jeito que ele estiver. E vai abraçá-lo e vai beijá-lo. Isso é uma lição para todos nós. Quero orar com você. Talvez essa seja a sua condição nessa noite. Talvez você está longe de Deus. Talvez você nunca entregou a vida a Jesus. Ou talvez você quer pensar em alguém que você ama muito e gostaria de ver de volta no caminho de Deus. Então eu quero orar por isso. Como eu disse no início do culto, nós temos formulários em nossa igreja onde você pode anotar a sua decisão. Eu não tenho o hábito de chamar as pessoas à frente, não é uma coisa que eu faço aqui à igreja. Mas você pode fazer isso, você pode anotar, nos entregar aos irmãos voluntários. E nós teremos muito prazer. Muitas pessoas têm aceitado Jesus, reconciliado com Jesus aqui. Nós fazemos o contato com você. Mas talvez você gostaria de conversar com alguém aqui hoje. Você pode falar com qualquer irmão dessa igreja, talvez quem te convidou. Dizer, olha, eu entendi e eu quero voltar para Jesus. Talvez você queira falar comigo, eu estou à sua disposição também. Pastor, eu quero conversar com você, eu quero voltar, eu quero acertar minha vida com Deus. Eu terei muito prazer em ajudar você nessa caminhada. Vamos orar. Ó Senhor, nós